Realizadas as parametrizações dos cálculos, o usuário passa à opção das operações. Clicando na aba à esquerda do menu principal, fecha-se a aba Cálculo e se abre a aba de Operações. Nesta aba nós temos a opção de efetuar a liquidação, impressão, fechamento do arquivo, exclusão de cálculos, a exportação do cálculo e a validação. Relativamente à liquidação, clicando no ícone correspondente, o sistema trará a possibilidade de se liquidar o cálculo e definirá até que data nós queremos que seja feita essa liquidação. O usuário poderá fazer essa opção simplesmente digitando a data correspondente. A aba direita, o usuário terá a opção de limitar ou delimitar qual seria a forma de acumulação dos índices de correção, a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, que é o definido atualmente, a partir do próprio mês do vencimento, que há alguns entendimentos nesse sentido, e, o mais usual, a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês do vencimento das verbas anuais e rescisórias. Porque as verbas anuais e as verbas rescisórias são pagas dentro do próprio mês. As verbas salariais mensais são pagas no mês subsequente ao vencimento. Então, há a opção ou há o entendimento de que este seria o mais correto. Definidos os parâmetros, clicamos em liquidar. Quando o sistema informa que a operação foi realizada com sucesso, nós teremos a opção de fazer a impressão ou a visualização dos cálculos realizados. Para tanto, clicamos na aba à esquerda, no ícone Imprimir. Selecionada a opção de impressão do relatório de cálculo, o sistema traz quais serão os quadros definidos previamente para impressão, de acordo com a delimitação efetuada dentro do cálculo. Neste caso, resumos de cálculo, critérios de cálculo e fundamentação legal, os dados do cálculo, faltas e férias, histórico salarial, verbas, juros sobre as verbas, salário família, seguro-desemprego, FGTS e contribuição social. Neste caso, imposto de renda e custas judiciais. A previdência privada nós não inserimos os valores e nem pensão alimentícia, então eles automaticamente já ficam desmarcados. Multas e indenizações também podem ficar desmarcados e honorários porque não foram lançados no cálculo, embora nós tivéssemos explicado cada uma das situações. O sistema permite ainda a seleção automática de todas as verbas que são impressas, ou nós podemos clicar em desmarcar o ícone selecionar e fazer a marcação individual de acordo com aquilo que nós pretendemos a impressão. Definidos os itens da impressão, basta clicar em imprimir. O sistema vai efetuar o levantamento dos cálculos e trará para o usuário a opção de abrir os cálculos com o Adobe Reader ou ainda de efetuar o download. Caso o usuário pretenda mudar o sistema, o padrão vem como download, ele clica sobre a opção que ele deseja e manda memorizar a decisão para esse tipo de arquivo. Assim, sempre o sistema abrirá com base na definição previamente marcada. Clicamos no ícone OK, o sistema vai efetuar a liquidação e o cálculo de todas as parcelas. Terminada a liquidação, o sistema apresenta o relatório dos cálculos, de acordo com as tabelas ou os quadros que nós definimos anteriormente. Então, ele traz inicialmente um resumo do cálculo, onde são definidas separadamente cada uma das verbas e seus respectivos adicionais, ou seja, verbas reflexas.
Depois ele traz um resumo com relação às verbas e FGTS, o bruto devido ao reclamante e suas contribuições e deduções. À direita, o líquido devido ao reclamante, o valor de contribuição social sobre os salários devidos, o valor de imposto de renda, quando for o caso, um subtotal, o valor das custas e o total devido pelo reclamado. Então, aqui nós temos os valores devido ao reclamante separadamente e, ao final, o valor devido pelo reclamado no processo. O relatório traz, então, dados específicos dos cálculos. Todos são especificados aqui conforme parametrização realizada anteriormente. Define-se também períodos de faltas e férias, férias gozadas, os valores das verbas e parcelas, os valores referentes aos reflexos e, ao final, a questão da contribuição previdenciária do segurado e do empregador. Na tela esquerda, o usuário tem a opção de fechar o cálculo, excluir o cálculo, exportar este cálculo e validar. Vejam que a exclusão do cálculo irá extingui-lo do sistema, não sendo possível mais o seu retorno. O sistema permite a confirmação, deseja confirmar a exclusão do registro, clicando em OK, este cálculo será excluído do sistema sem possibilidade de recuperação. Operação realizada com sucesso. O sistema permite ainda que haja a exportação deste cálculo, para que seja utilizado pelo sistema ou por outro sistema em outro local. Este campo será utilizado principalmente por advogados para que encaminhem os cálculos para quando do cadastramento dos processos em que há a necessidade de liquidação, ou seja, inicial, petição inicial com cálculo líquido, que é o caso, por exemplo, do procedimento sumaríssimo. Neste caso, clica-se sobre o ícone correspondente, exportar, o sistema abre o nome do arquivo, neste caso, cálculo 159, a data em que ele está sendo realizado e hora. Clicando em exportar, ele vai definir o local com download ou então a abertura desse sistema. Clicando em confirmar, o sistema salva o cálculo no local definido pelo usuário. Basta então especificar o local e salvar o cálculo. Ele vai ser comprimido, zipado. A partir daí, há a possibilidade de incluir este arquivo juntamente com a petição inicial. A opção validar, na aba Operações, é uma funcionalidade exclusiva da versão online. Portanto, aqueles que estiverem trabalhando offline, como escritório de advocacia, não terão essa opção disponível. Esta funcionalidade serve para tornar o arquivo do cálculo disponível para download no PJE-JT. Os cálculos elaborados, então, na versão offline e anexados ao PJE-JT pelo advogado, só serão criados como válidos na base do PJ-Calc online após a validação. Então, os cálculos criados na versão online são gerados inválidos e para validar, ou seja, tornar disponível para download no sistema PJE-JT, o usuário interno, ou seja, servidor, deverá acessar esta página de validação, digitar a justificativa no campo correspondente próprio e, a partir daí, validar esse cálculo.